A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando ricamente em nossos corações. Mais um domingo, dia do Senhor, dia de estarmos juntos na casa do Senhor congregando. Mas aprove Deus nos retirar da casa dele, nos colocar em nossos lares, mas também para adorá-lo, para bendizê-lo. Que por mais que não estejamos reunidos, devemos lembrar e comemorar todo domingo do Senhor, porque o dia que o Senhor fez, e Ele seja glorificado em nossas vidas. Você que está nos acompanhando, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, você aqui da Terceira Igreja Presbiteriana de Ouro Preto do Oeste, também da Igreja Presbiteriana de Nova União, Igreja Presbiteriana de Machadinho, Igreja Presbiteriana de Mirante da Serra, e as demais igrejas presbiterianas e outras igrejas, outras comunidades que têm também nos acompanhado aqui por nossas transmissões, pelo Facebook e pelo YouTube. Deus abençoe grandemente. Deixa aí seu comentário, deixa seu bom dia, deixa aí seu pedido de oração, deixa aí sua novidade, fale alguma coisa, compartilhe o vídeo, curta a página do Facebook e também compartilhe, curta e se inscreva, não necessariamente nessa mesma ordem, o vídeo também no YouTube. Amados irmãos, vamos nos tornar grandes divulgadores do reino. Vamos fazer desta pandemia um método de divulgar o reino de Deus através da internet. É muito bom estar com você. Eu estou impossibilitado de ler os comentários, mas eu sei que você está aí e que é de suma importância estarmos, pelo menos virtualmente, juntos para congregar ao Senhor. Não conseguimos fazer um culto, porque para existir culto deve existir ajuntamento. Nós estamos virtualmente juntos, então cultuemos a Deus, eu daqui, você daí, e que Deus nos abençoe e nos guarde grandemente. Nós vamos orar, dando início assim à nossa escola bíblica dominical deste domingo. Santo e amado Deus, te bendizemos e te agradecemos, ó Pai, pela bondade do Senhor, porque o Senhor aprove a Ti, ó Deus, e estamos nessas condições. É dentro da vontade do Senhor que nós estamos vivendo e nós lhe pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós, que nós possamos viver uma vida diferenciada que agrade ao Senhor, bendiga o seu nome. Abençoado seja cada um, cada família que está conectada nesse momento, aqueles também que ainda vão se conectar. Deus, abençoe todos. Faça, Deus, resplandecer o seu rosto sobre nós, nos dê a paz, nos dê entendimento. Que o seu nome seja glorificado hoje e por todo sempre. É em nome de Jesus que oramos. Amém, e amém, e amém. Amados, aqui em Atos 20, capítulo 20, verso de número 7, tem uma referência bem interessante que eu quero ler para você, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Ou seja, eu não estou querendo dizer para você que nós vamos prolongar o discurso até meia-noite. Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, um apóstolo fora do tempo, ele falava e as pessoas tinham desejo de escutá-los. É um episódio bem interessante, depois você pode terminar de ler o episódio que acontece nessa pregação de Paulo. Tem uma queda, uma morte, um ressuscitamento, a ressurreição, melhor dizendo, né? Bem, na verdade, é um ressuscitamento, porque o cara não se ressurgiu, ele foi ressurreto. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Eu convido você a poder ler. O que eu quero chamar a atenção é que a igreja primitiva, ela nasce entendendo. Esses homens, ora, de cultura judaica, eles entendem que o sábado o dia de sábado era sombra do que haveria de vir. E eles passam a se reunir no domingo, tá certo? Isso dá um estudo bíblico, eu creio que em tempo oportuno nós vamos assim fazer. Mas por que eu tanto penso no domingo, tanto digo do domingo? O dia do domingo é o dia do Senhor, é o Shabat, é o dia do descanso, para que nós possamos
adorar a Deus. Não é dia de fazer outra coisa a não ser adorar o nosso Deus, de fazer boas obras em nome do nosso Deus e por motivação do nosso Deus, não para sermos aparecidos ou sermos evidenciados, mas para evidenciarmos e que Deus cresça e nós sejamos diminuídos a cada dia. Mas o interessante é que eles tinham a prática do primeiro dia da semana, estarem reunidos em nome de Deus. Interessante que nós tivemos várias oportunidades de assim fazer e não fizemos. Brincamos muitas vezes de ser crente, de vir à igreja e de estar em comunhão com os irmãos. Hoje, Deus nos tira esse privilégio e aí nós precisamos nos reunir virtualmente. Louvado seja Deus por essa ferramenta. Mas que falta nos faz, pelo menos a mim, que falta faz? Estar na casa do Senhor, bendizendo o seu nome, louvando o seu santo nome, encontrando com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos, trocando experiência com os amados irmãos, trocando olhares, dores e alegrias com os amados irmãos. Temos passado por dias tão difíceis, né? Mas eu creio, eu tenho orado por isso, e eu quero que você também ore por isso, que logo, logo nós estejamos liberados pelo nosso Deus a estarmos na casa do Senhor, adorando o seu santo nome. Essa pandemia seja varrida e fique na nossa memória, não apagada, mas viva em nossa memória, por tudo que nós temos passado. Então, nós vamos escutar uma canção, um cover pelo Victor Pradella, que Ele é exaltado, que nós tenhamos essa convicção de que Deus é exaltado acima de todas as coisas. Deus te abençoe, Deus te guarde. Já já a gente volta com com a exposição da Palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Exaltado no céu. Amém. Que Deus realmente seja exaltado entre as nações, entre nós os crentes. Temos esquecido de exaltar o nosso Deus. Às vezes somos amedrontados pelo nosso pecado de exaltar o nosso Deus. Amados, verso 18 do Salmo 34 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor de todas o livra. Às vezes somos amedrontados em adorar o nosso Deus, em exaltar o nosso Deus, em dizer quanto tem sido difícil para o nosso dia a dia exaltar esse Deus maravilhoso e compreender toda a sua bondade. Meus amados irmãos, nós precisamos contemplar esse Deus em toda a sua bondade, na extensão da sua maravilha. Eu quero orar mais uma vez com você e depois escutar mais uma canção em espírito e em verdade, e depois nós já voltamos com a nossa exposição da série Encontros com Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o encontro dos discípulos com Jesus no mar. Não perca, compartilhe aí, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, se não comentou, comente. Vamos propagar esse vídeo para a honra e glória do Senhor, ok? Eu quero orar mais uma vez, depois escutaremos uma canção, cantaremos junto em espírito e em verdade. Vamos orar. Santo e amado Deus, mais uma vez nos colocamos na sua presença, ó Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, de uma forma muito singular, adorar o Senhor, bendizer o seu nome e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor controla todas as coisas e é detentor dos nossos dias e do nosso existir. Em nome de Jesus eu te agradeço pelo perdão dos nossos pecados. Por isso te adoramos, porque o Senhor tem nos perdoado. Obrigado, Pai, por todos os dias que o Senhor tem nos dado na sua presença. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Amados, nós já voltamos. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Já já a gente volta. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Ministrando louvor.
Rei dos Reis e Senhor. Amados, vamos para a leitura do texto. Eu vou projetar aqui também na tela para você. Mas eu volto a dizer, não perca o contato com o livro sagrado. Não perca o contato com a palavra de Deus, escrita, impressa. Eu sei que você às vezes pode ter, e eu tenho várias Bíblias em meu celular, no meu computador. Ótimo, maravilha. Mas não perca o contato com a palavra de Deus, de achar onde estão os textos na palavra de Deus. Agora mesmo eu quero te convocar a abrir Mateus 14, do verso 22 até o verso de número 33, que conta o episódio de Jesus sobre o mar. Então você que está com a sua Bíblia, mas se não estiver, não tem problema, está aqui na tela, projetado da melhor forma possível, na letra maior que der para aparecer na tela. Que Deus possa realmente nos abençoar sobre essas questões. Mateus, capítulo 14, verso 22 a verso 33, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amados, que episódio maravilhoso, não é verdade? Emblemático, diferente. Se nós pararmos para analisar cada item dessa passagem, nós veremos tantas verdades, tantas maravilhas aqui contidas. E levaríamos com certeza, como Paulo no texto que eu li, noite adentro. Não pararíamos tão cedo. Mas eu quero pensar neste encontro dos discípulos com Jesus, neste mar revolto, nessa circunstância adversa, nesse lugar diferenciado. Antes disso, eu quero pensar o porquê dessa lição. O porquê de pensar que este encontro foi tão diferencial para a vida dos discípulos e também é diferencial para as nossas vidas. Porque nós vivemos, amados, em tempos em que a religiosidade é intensa, mas a espiritualidade é quase nula, é pouca. Por outro lado, o ateísmo também cresce assustadoramente. Por exemplo, a Dinamarca bate seus 80% dizendo que pessoas dizendo ateias, ateu, aqueles que dizem não crer no Deus Todo-Criador. Que confuso isso. Mas não fica só nisso. O Vietnã, 1% a mais, 81% dos vietnamitas dizem não crer em Deus. Agora, pasmem, amados. A Suécia, um dos berços do protestantismo, 85% da população dizem não crer em Deus. Em meio ao grande progresso do mundo, as grandes correrias do mundo, nós vivemos, um celular sai hoje novo, amanhã ele já está obsoleto e assim vai, as coisas estão a níveis hard de desenvolvimento.
corre-se o risco do homem, de eu e você, do ser humano, corre um grande risco de perder a consciência de Deus em sua vida. Eu não vou dizer nós, eu não vou me incluir nesta, querido, desculpa, mas dessa vez eu não vou me incluir. Por quê? Eu tenho uma busca ao contrário dessa contramão. Eu vou à contramão dessa verdade. Mas vamos dizer da seguinte forma: muitos perderão a consciência de Deus em suas vidas por causa do grande progresso do mundo. E é por isso que se fala tanto em religião, tanto em fé, mas a maioria vive em meio a constantes dúvidas, se tornam até mesmo céticos, chegando ao ateísmo ou ao ateísmo prático. É como se fosse ateísmo prático, aquele que vive como se Deus não existisse, até professa, até diz que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Nessa ocasião e em outras ocasiões, Jesus, aqui narradas, na palavra dele, Jesus se depara com corações incrédulos, mesmo em meio aos discípulos de Jesus. Observe que aqui ele está falando, trazendo mais para perto do texto, dos seus discípulos, aqueles que estavam lá. Ele estava curando enfermos, teve a multiplicação dos pães, todos aqueles milagres. Ele estava andando com o mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E mesmo assim, batiam uma certa incredulidade, uma certa falta de fé em Jesus Cristo. Eu não estou aqui querendo dizer que essas pessoas eles fossem ateus. Não estou dizendo isso. Mas, em determinados momentos, eles se mostraram cheios de dúvida, eles se mostraram confusos. No Mar da Galileia, queridos, fé e medo se misturaram às águas tumultuadas, agitadas. Se misturaram aquele vento que estava açoitando, batendo contra o barco, contrariamente contra o barco. Naquele ambiente tumultuado, Jesus se dispôs a estar, a assistir os seus discípulos com a sua presença e com ação. O Senhor Jesus demonstra que ali naquele mar houve fé, houve medo, houve tristeza, houve dúvida, mas o Senhor Jesus estava ali presente. E o Senhor Jesus, tratando do coração daqueles seus discípulos, também nos ensina preciosas lições nesse texto, nesse encontro no mar. Umas observações só para nós entendermos em questões de contexto dessa palavra ora lida. O caminhar de Jesus sobre as águas é descrito com muita semelhança, só para a gente entender que não só em Mateus, mas também em Marcos e João, é descrito com muita semelhança esse episódio de caminhar sobre o mar. No entanto, só aqui em Mateus, tem a narrativa dessa aventura de Pedro. E Pedro fala, não, o Senhor, me manda ir até aí, eu vou. Esse episódio se situa logo após a multiplicação dos pães, quando quando eles estavam sendo comprimidos, sufocados, melhor dizendo, pela multidão, Jesus e os seus discípulos se retiram para cultivar momentos a sós. Enquanto Jesus se recolhe no monte para orar, os discípulos obedecem à ordem de Jesus de navegar para outra margem daquele mar da Galileia. Saíram dali no sentido sul, do sul para o norte, a caminho de Betsaída. Eles estavam obedecendo a Jesus. Amados irmãos, esse mar, também conhecido como Tiberíades, como Genezaré, como Grande Lago, ele apresenta em outros nomes aqui na palavra de Deus, o Mar da Galileia. Ele apresenta surpresas. O mar, ele apresenta surpresas mesmo para aqueles que conhecem o mar. E aqueles homens, aqueles discípulos eram pescadores e pescavam naquele mar. Eles sabiam que as ondas agitadas, que os ventos contrários não eram favoráveis à navegação. Por isso, pela madrugada, quando os discípulos navegavam, mais ou menos, que dizem muitos estádios, mais ou menos, dizem os estudiosos, de 5 a 6 quilômetros de distância da terra, Jesus se apresentou para assisti-los, para estar com eles, pois aqueles homens se encontravam cansados e enfrentavam ali o mar agitado. Jesus aparece andando sobre o mar.
Diante desse fato, eles se assustam, eles pensam, como diz o verso 27, que não era Jesus. Eles não veem como Jesus, eles veem como um fantasma. Diante disso, Pedro, ouvindo a voz do Senhor, se dispõe a ir até onde Jesus o chama. Só que ele estava temendo a fúria do mar. Ele começa a olhar para os lados e ele começa a afundar naquele mar revolto. Porém, clamando por socorro, Jesus o salvou. Estando todos no barco, olha só, o episódio diz, vai encerrando dizendo que o vento cessou, o mar se acalmou e os discípulos ficaram maravilhados. É diante desse contexto que eu quero pensar em algumas lições para as nossas vidas. Diante desse contexto, de tudo que estava acontecendo, desde quando Jesus estava ali diante da multidão, sendo sufocado pelaquela multidão, muito trabalho, eu quero pensar em algumas verdades para os nossos dias, para mim e para você. O encontro de Jesus no mar com seus discípulos gera-nos entendimento de várias situações. E uma delas é a necessidade de se recolher. Exatamente, a necessidade de tirar umas férias, tirar uma folga, de descansar. Uma necessidade de ter um dia, uma hora, um momento a sós com Deus. É necessário isso. Após o atendimento de muitas multidões, queridos, e a multidão ali estava faminta, Jesus sentiu a necessidade de se afastar, a necessidade de ficar recluso. Por isso diz o texto que ele compeliu os seus discípulos, ou seja, ele exigiu, ele forçou não forçosamente, mas ele diz, é necessário. Ele empenha-se naquilo que ele sabe que é bom para os seus discípulos, que se isolassem, que se recolhessem, que os discípulos se retirassem daquela situação. Motivos semelhantes devem nos levar a promover sempre retiradas estratégicas. Nós precisamos, às vezes, nos retirar de situações de forma estratégica para podermos raciocinar melhor. E aí, diante dessa fala da necessidade de se recolher, tem algumas razões que podem justificar esse recolhimento. A primeira razão é a recomposição emocional. Por que nós precisamos nos recolher de vez em quando? Por que nós precisamos de retiradas estratégicas? Para a reposição emocional. A notícia da morte trágica de João Batista, primo de Jesus, precursor de Jesus, colocou ali uma complicação. Não, retira essa palavra, não é complicação. Colocou ao Mestre Jesus uma motivação, melhor, para ele se retirar para um lugar deserto. Nós vemos essa narrativa em Mateus 14, verso 12 e 13. Jesus, então, ele procura refúgio, pois o poderio de Herodes o ameaçava e não era o tempo dele se entregar. Todos nós, meus amados irmãos, enfrentamos situações que nos desgastam emocionalmente, nos deixam em frangalhos, nos deixam um bagaço. A vida hoje é muito agitada. Nós somos pressionados o tempo todo. O tempo todo. Para evitarmos o desequilíbrio emocional, é importante, de tempo em tempo, procurar um refúgio, entregando-nos à meditação, à oração, ao descanso, ao lazer. Precisamos desse tempo. Precisamos, de tempo em tempo, ter uma recomposição emocional. Por que nós devemos nos afastar de tempo em tempo? Porque nós devemos ter um descanso físico. Amados, o nosso organismo é exigido constantemente. Não é só emocional, não é só na cabeça, mas o corpo sente. Por isso o descanso físico é necessário para se alcançar melhores resultados. Muitos se desgastam em funções do trabalho excessivo. Alguns esquecem que o descanso é uma recomendação divina, observada por Cristo Jesus. Olhe só em Marcos. Abre aí na sua Bíblia, Marcos 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versos 31 e 32. Olha o que Jesus nos diz.
Voltando os apóstolos à presença de Jesus, verso 30. E relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Olha o que Jesus disse para ele, depois que os apóstolos saem e pregam e tal. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Descanso físico é uma recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra nos diz que nós precisamos disso, de recompor isto. Isso faz parte, meus amados irmãos, da necessidade de nos recolhermos. Uma outra motivação de recolhermos é a avaliação das motivações. O milagre da multiplicação dos pães, às vezes você não entendeu por que tem que avaliar as motivações, isso tem a ver com se recolher, com se afastar. Observe, tinha acontecido uma multiplicação de pães e poderia levar aqueles discípulos a ficarem envaidecidos. O recolhimento foi necessário para evitar uma supervalorização da imagem dos discípulos diante do povo. Sabe quando as pessoas estão cansadas e se supervaloriza? Quando acontece, quando faz alguma coisa e supervaloriza, autocomiseração e tudo mais? Sucesso, amados, nas realizações podem nos impulsionar de tal forma que pode levar-nos a perder o foco. Exatamente. O sucesso nas realizações pode nos deixar idólatras de nós mesmos. Pode nos levar a perder o foco, que é glorificar e exaltar e ensinar o nosso Deus. Eclesiastes 6, verso 11, nos adverte dizendo o seguinte: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem. As nossas motivações podem nos impulsionar tanto ao sucesso, quanto podem nos impulsionar à autodestruição. Por outro lado, recolher-se nos permite analisar, nos permite refletir, purificar as nossas motivações. E por que nós devemos nos recolher? Última consideração sobre esse ponto é que devemos nos recolher com o intuito de praticar a oração. Jesus gostava de orar a sós, ensinou aos seus discípulos a oração e a prática da oração em particular, e que era um precioso método pessoal para a comunhão para com Deus, o método eu e Deus. Amados, diante dessa vida tão corrida, com certeza, o recolhimento, recolher-se, retrair-se, uma saída estratégica, um descanso, nos faz mais e mais necessário para que nós nos exercitemos nas questões aqui escritas, nas questões pensadas, para praticar a oração, para avaliar as nossas motivações, descanso físico e recomposição emocional. Mas não só isto. Não nos ensina apenas a necessidade do recolhimento esse texto. Esse texto nos ensina também a ter confiança no meio às adversidades, às tribulações, no meio ao mar revolto, nos ensina a ter confiança. Quando os discípulos se viram em perigo, Jesus apareceu caminhando sobre as águas, não simplesmente para olhá-los, não simplesmente para repudiá-los, para exortá-los, mas para socorrê-los. Mesmo diante da escuridão, Cristo Jesus viu a luta daqueles seus discípulos, que já se estendiam por horas seguidas naquele mar revolto, naquele mar agitado. Quando Jesus os alcançou, eles ficaram muito assustados. Diz o texto do verso 26. Eles ficaram muito com medo, muito assustados. Ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, com muito medo. Muitos dos que andam na escuridão cultivam um temor tão grande que vivem a enxergar fantasmas. É isso mesmo. Encontram-se tão assustados, tão alarmados com a agitação da vida, que não conseguem ver Jesus tal como Jesus é. Prisioneiros do medo, vivem assustados e
torturados por superstições. Prisioneiros do medo vivem assustados e torturados por superstições, que era o caso ali do fantasma. Vocês sabem por que muitas pessoas usam aquela carranca? Carranca é aquele bicho feio colado na frente do barco para evitar fantasmas, espíritos do rio. Muitos usam carrancas, o nome daquilo é carranca, aquele bichinho feio, feito de madeira, de gesso, de pedra, não importa, em casa, para expulsar espíritos maus, fantasmas. Pessoas estão tão distanciadas de Deus, tão prisioneiras do medo, que vivem se torturando com essas superstições. Os discípulos conheciam o mar e sabiam da impossibilidade de alguém andar sobre as águas, mesmo calma, quanto mais agitadas. Mas, cegados pelo fantasma do medo, passaram a ter medo de fantasmas. Entretanto, ao ir ao encontro dos discípulos, Jesus demonstrou alguns atributos. Eu quero pensar nesses atributos nesse momento. Por que nós devemos ter confiança em meio às adversidades? Primeiro, para ter um conhecimento, Jesus mostra, o conhecimento da situação. Jesus, quando vai ao encontro daqueles discípulos, ele mostra conhecimento da situação. Ele sabia do que se passava com os discípulos. Por isso, foi até aqueles homens a fim de socorrê-los. Queridos irmãos, observe, Jesus conhece nossas aflições. E a sua promessa é estar conosco todos os dias de nossas vidas. Mateus 28 diz, Jesus falando aos seus, diz, estarei convosco todos os dias de sua existência. Jesus, quando vai ao encontro daqueles irmãos, ele não demonstra somente conhecimento da situação deles, conhecimento da situação do mar, mas também demonstra o conhecimento de amor. Jesus se apresentou compassivo, se apresentou encorajador, dizendo aos seus discípulos, calma aí, irmão, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mas diante da dúvida dos discípulos, ele demonstrou amor e paciência para com aqueles homens. Uma outra situação que Jesus demonstra indo ao encontro destes, e por isso nós podemos ter confiança diante das adversidades, Jesus demonstra poder. O Senhor controla os ventos, os mares. O Senhor Deus traz calmaria às nossas agitações. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, agindo sempre em favor do seu povo. Esse é o nosso Deus. Por que nós não podemos ter confiança? Por que nós não podemos ter esperança? Devemos ter sim, porque Jesus age com poder, Ele é todo poderoso. Jesus age com amor, Ele tem um amor insondável. Jesus age com conhecimento da situação que nós estamos passando e a situação de nossas vidas. Ah, meus amados irmãos, não deixe o medo aprisionar o seu coração. Tenha confiança em meio à adversidade, meus amados irmãos, porque é dentro da adversidade que o Senhor Jesus nos trata. É dentro do mar agitado que o Senhor Jesus nos socorre. É dentro do mar agitado que o Senhor Jesus fala-nos ao coração. Demonstra todo o seu poder. Em terceiro lugar, uma terceira lição que nós aprendemos olhando para esse encontro no mar dos discípulos com Jesus, é porque nós somos, diante desse esforço, nós somos desafiados a uma fé inabalável. Primeiro, vemos a necessidade de nos recolher. Segundo, vemos que podemos confiar em meio à adversidade. Agora vemos que somos desafiados a uma fé inabalável. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, ele se identifica diante dos discípulos, mas não satisfez plenamente a mente questionadora e curiosa de Pedro. Amados irmãos, Pedro duvidou. Se é o Senhor mesmo, manda eu até ir. Deixa eu ir aí. Nenhuma atitude ousada e repentina ele desejou realizar o mesmo feito de Jesus. Numa atitude ousada e repentina, ele desejou realizar o mesmo feito de Jesus. Ele pediu ao Mestre que o deixasse também caminhar sobre as águas.
Ou ao que Jesus consentiu. Ele se pôs a caminhar sobre o mar, mas deixou o medo prevalecer sobre a fé. Por isso começou a afundar. Amados irmãos, o desafio do olhar de Pedro para a situação ao seu redor o fez duvidar. A verdadeira fé não se orienta pelas circunstâncias, mas está firmada em Cristo Jesus. Quem deseja caminhar em direção de Jesus precisa olhar firmemente para Ele como autor e consumador dos nossos dias. Ah, meus irmãos, nós somos desafiados a essa fé inabalável. Será que nós temos essa fé inabalável? Quarto lugar, uma quarta lição é a experiência do socorro do Senhor. Quando Pedro começou a afundar, ele grita por socorro. Jesus o socorreu. A atitude de Jesus se caracteriza pela disposição em socorrer, em salvar, em abençoar. Em Cristo. Em Cristo. Sabe o que nós vemos à luz desse texto, desse encontro? Em Cristo há prontidão em socorrer. Jesus prontamente estende sua mão para salvar aquele homem que estava sendo incrédulo, Pedro. Quando chamamos, clamamos ao Senhor, podemos ter a certeza de que Ele estende a sua mão para socorrer-nos. Amados, a experiência do socorro do Senhor, quando nós vemos que o socorro do Senhor estava ali, em Jesus nós vemos essa prontidão de socorrer, nós também vemos o desafio ao exercício da fé. O Senhor Jesus pontualmente, nos convida, nos desafia ao exercício da fé. Jesus, então, ele desafia a fé de Pedro e fez a seguinte constatação: homem de pequena fé. Sua intenção era desafiar Pedro a viver intensamente a sua fé. Ao entrar no barco, certamente Pedro cresceu, pois compreendeu a necessidade de se viver pela fé. Não podemos duvidar, meus amados. Uma outra coisa que vemos quando olhamos para Cristo como o nosso socorro é a garantia de paz, é a garantia de tranquilidade. Jesus trouxe paz e tranquilidade aos discípulos, pois ela acalmou aquele mar agitado. Diante dessas experiências tão impactantes, eles consolidaram a sua fé em Cristo Jesus e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que experiência, né, irmãos? Que experiência única, fantástica, sobrenatural. Nós vimos essa ocasião, meus amados irmãos, que nós precisamos agir de forma a entender a necessidade de nos recolhermos para termos uma reposição emocional, física, reavaliar as nossas motivações, praticar oração. Nós vimos nesse episódio também que a confiança em meio às adversidades ela é imprescindível para suplantar essas adversidades. Nós vimos, meus amados irmãos, que Deus nos desafia a uma fé inabalável, a não olhar para os lados, a caminhar firme em direção a Jesus. E quando Jesus se aproxima de nós, nós vemos essa experiência maravilhosa do socorro vindo dele. Uma prontidão em servir, em socorrer, desafiando o nosso exercício de fé, garantindo a nossa paz e tranquilidade. Diante disso, eu quero concluir fazendo algumas perguntas para você. Por que muitas pessoas ainda hoje têm uma visão distorcida de Jesus? Você já pensou nisso? Será que não é por causa do nosso medo? Nosso mau testemunho? Nossa falta de crer? Será que a dúvida faz parte da fé? Última pergunta. Como desenvolver o recolhimento, o afastamento proposto por Jesus nesses dias tão corridos e agitados em que vivemos? Uma coisa é certa. Precisamos fazer, a começar em mim. A começar em mim.
Deus, sua infinita bondade, sua infinita misericórdia, possa nos abençoar e nos guardar. Que nós possamos findar nesse pensamento, confiados e embasados no Senhor Deus, através de Cristo Jesus. Quero orar por sua vida agora, que você possa colocar-se diante do Senhor. Santo e amado Deus, nós lhe pedimos, ó Deus, diante da sua bondade, paz no coração, para que nós possamos, ó Deus, te amar como convém, para que nós possamos confiar no Senhor. Sê, Pai eterno, cada um que nos assiste, Seu Deus, com aqueles que estão enfermos, em hospitais, em casa, em UTIs. Abençoa, Deus, e conforta o coração dos enlutados. Abençoe, Deus, os pedidos de oração, a hora aqui colocados, as nossas igrejas. Toda a vontade do Senhor seja cumprida em nós. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, ontem, dia 27, né? Ontem, sábado, dia 27, das 15 horas às 21, tivemos a nossa live solidária, que foi uma bênção. Que Deus continue colocando em nossos corações o desejo de colaborar. Parabéns aí ao Sínodo Noroeste do Brasil, pela investida, pela proposta. Que Deus abençoe a cada um envolvido nesse trabalho. Eu me senti muito lisonjeado de poder participar de forma direta e indireta. Deus nos abençoe. Obrigado por você que contribuiu. Se você se sentir no coração, continue contribuindo. Pegue lá o QR Code, o Pix. Faça lá a doação para o Conselho de Ação Social do Sínodo. E com certeza vai ser muito bem empregado. Se você carece de alguma ajuda, entre em contato com o pessoal do CAS do Sínodo. Entre em contato comigo, eu passo o telefone, o contato, certo? E eles irão analisar a situação e, eventualmente, colaborar. Amados, assim se finda mais um EBD, Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você que está conosco. Obrigado pela visita àqueles que não são da igreja. Amada igreja, terceira igreja, estamos juntos, vamos continuar orando. Amada igreja Nova União, estamos juntos, vamos continuar orando. Ore também pelas lideranças, vocês orem pelas suas lideranças. Demais irmãos que aqui estão conosco, Deus abençoe, familiares, enfim, todos que aqui estão, sejam abençoados e guardados pelo sangue do Cordeiro. E até às 19 horas, se assim Deus permitir, com a nossa transmissão da palavra do Senhor para os nossos corações. Até lá, fiquem na paz de Cristo.